O maior embate do século tá prestes a acontecer, cara. A Ayano Koji encontrou de fato um adversário à altura. Arisur, que mostrou pra gente que não tá de brincadeira. Foi com tudo pra cima da Ayano Koji. Cara, quem será que vai levar esse duelo de inteligência, mano? A prova mais difícil de todas chegou, cara. Prepara a pipoca aí então, que isso vai ser simplesmente insano demais. Vem comigo, vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal, cara. Pra gente começar aqui, eu vou explicar pra vocês basicamente aonde que tudo começou a se desenvolver. A história vem direto do passado da Arisur, né, Sakayanagi, que dá um monólogo de onde ela relembra de uma viagem ao Quarto Branco com o pai dela. Ela lembra de totalmente como era o Quarto Branco, que ficava no fundo das montanhas e fazia jus ao seu nome. Era completamente branco e limpo, independente do local. Teto, corredor, tudo, até a parte de fora era tingido de branco puro. O objetivo da Sala Branca, ela sabia que era desenvolver e cultivar gênios artificialmente. E entre as muitas crianças da Sala Branca, tínhamos Kiyotaka Ayano Koji. Em suas memórias, parecia ser o único que se destacou de fato para ela, que era capaz de vencer calmamente adversário após adversário profissional no xadrez, e o único a ter atraído a atenção da jovem Sakayanagi. É revelado então que o Kiyotaka nasceu e cresceu na Sala Branca e que seus pais e avós eram pessoas comuns. Diz-se que o pai do Kiyotaka, que dirigia uma faculdade, se tornou bem sucedido em grande parte devido ao seu espírito de luta indomável, em vez do seu talento, tornando o Ayano Koji o sujeito ideal, perfeito para o teste da Sala Branca. O pai da Sakayanagi não queria experimentar que ela fosse bem sucedida assim, porque o seu sucesso provavelmente forçaria muitas outras crianças a sofrer ao mesmo destino que o Ayano Koji sofreu. As crianças merecem coisas diferentes, então essas crianças não receberiam a afeição de um pai que deveriam receber. Sakayanagi prometeu ao seu pai então que ela definitivamente iria derrotar qualquer um da Sala Branca, porque ela tinha um DNA superior que herdou da sua mãe, que era extremamente talentosa. E a partir daí é que as coisas se desenvolvem. Perto do final de fevereiro no colégio, logo depois do término formal do teste de votação da turma, o novo presidente Tsukihiro manteve uma discussão com outros professores sobre um exame especial final que ia acontecer no ano. Enquanto o exame especial final para os alunos do segundo ano e do terceiro ano iam ser aproximadamente da mesma dificuldade, para os primeiros anos, né, mano, os exames especialmente iam ser muito mais difíceis. Mashima até falou com o presidente para reconsiderar esse exame nos primeiros anos, porque não faz muito sentido ser muito mais difícil. Ele acreditava que o baixo número de evasão entre os primeiros anos não era razão justificável para aumentar significativamente a dificuldade do exame. E o diretor disse que a decisão não era dele, era estatal, que controlava a escola e que a concessão na forma de pontos de proteção já tinha sido feita. O presidente também afirmava que a escola sempre foi orientada para o julgamento de novas experiências. Então, como aconteceu lá no Festival Cultural, que são convidados importantes políticos que vão para a escola e são beneficiados, né, por causa disso, eles até beneficiam bastante a escola. As regras do exame especial final, então, que era o exame de seleção dos eventos, foram explicadas, como cada classe que devia apresentar 10 eventos e regras que decidiam o vencedor do evento. Tinham que ser escolhidos alguns jogos que tinham que ser populares o suficiente para entrar na mesa aí. A gente está falando de pedra, papel, tesoura, pôquer, xadrez, jogos básicos. E nos casos de situações como perguntas e testes de escrita, tinham outros eventos relacionados a isso. A escola ia decidir algumas perguntas para garantir a imparcialidade do teste, para que não tivesse problemas, e as regras dos eventos deviam ser ajustadas, garantindo que nunca haja empate. Todos os 10 eventos deveriam ser únicos e não devem demorar muito para terminar. Além dos eventos, a classe também deve escolher a torre de comando. O que seria essa torre? Era basicamente quem ia escolher os determinados alunos para cumprir determinados testes que foram escolhidos ali. Então, basicamente, iam ser dos 10 eventos que foram escolhidos pelos dois lados, 7 eventos seriam oficiais, combinados de ambas as classes. As regras ditas que os comandantes das classes perdedoras seriam expulsos. No entanto, para esse exame, todos os pontos de proteção ganhos durante o exame provisório seriam retirados e não seriam expulsos. Então, menos um problema, né, cara? Se não houvesse expulsão, tava de boa. E, galera, obviamente que a classe do Ayano Koji tinha que pegar uma das classes mais difíceis, né? Ia contra a classe da Sakayanagi, a classe A. É aquele duelo que a gente falou que tá desde criança aí querendo acontecer, porque a Sakayanagi sempre ia atrás do Ayano Koji, né? Mas apesar de se perguntar desse pequeno exame ser uma coisa satisfatória ou não para o Ayano Koji, ele vê indeterminadamente que ele não tem a intenção de se conter nisso daí, já que finalmente ele estaria livre da Arisur, porque está sempre pedindo para lutar contra ele, para desafiar com ele. Como se estivesse lendo a sua mente, então, Arisur menciona como um exame inadequado como esse não seria suficiente basicamente para eles mostrarem todas as suas capacidades.
E eu acho que não, né, cara? Causando muitos conflitos por causa disso. Eles sabem que são dois gênios, mano. São literalmente dois gênios. E o fato deles terem algumas limitações como comandantes ainda tirava um pouco do potencial direto dos dois. Então não tinha como eles intervirem totalmente, de acordo com as regras da escola. Eles também mencionaram que estavam cientes de que os dois escondiam suas habilidades de classe e que levariam todos os fatores em consideração durante esse duelo. Uma imagem 3D foi exibida no monitor quando o primeiro evento se foi mostrado, que era o basquete, que foi escolhido pela Ayano Koji. As regras padrões foram aplicadas como os participantes necessários, que seriam 5 numa quadra e 5 no outro. Arisu comentou que era compreensível por parte da classe D escolher esse evento, já que o Sudo, que era um dos melhores jogadores de basquete do colégio, estava na turma dele. E se ele não fosse escolhido, né, a classe D nem teria chance contra a classe A. O Ayano Koji deliberadamente manteve silêncio para não capturar a atenção dos dois professores. E Arisu percebeu essa intenção dele, começou a puxar um papo ali, né, tentar fazer ele responder, perguntando se a Horikita, que era o verdadeiro comandante, ordenou que ele se abstesse de falasse menos. O Ayano Koji até respondeu que ela deu uma divertida nele para ele não falar muito, ficar mais na dele. Agora que o palco estava montado, ambos estavam prontos para o início do exame especial. A partida começou e a classe dos dois estava equilibrada. Nos últimos 10 minutos, o Ayano Koji estava apreensivo sobre a possibilidade de substituir o Sudo, né? Mas ele acabou cedendo, dependendo de reconhecer a intenção de que Arisu não ia deixar o Sudo se preservar todo o seu potencial. Ele argumentava que, embora a classe C estivesse liderando por 1 ponto de diferença, o que era muito pouco, era imperativo que eles ganhassem, né, levassem a vitória. Imediatamente depois da entrada do Sudo, todos os movimentos da classe A se aguçaram, demonstrando que eles estavam reprimidos desde o início para atrair o próprio Sudo. Hoshinomiya elogia a classe C por vencer o primeiro evento, embora tenha o custo de conceder todos os seus ativos mais fortes nisso daí. O segundo evento, então, testaria a precisão da velocidade de digitação, que também foi escolhido pelo nosso Ayano Koji, sendo que o segundo evento, os comandantes poderiam notificar os participantes de algum erro cometido durante o teste. É tipo um soletrando, só que digitando. Os testes estavam fortemente adequados para aqueles dotados de habilidades, tornando uma coisa mais tendenciosa, mais subjetiva, dependendo das classes, né? Haviam classes mais meio que desenvolvidas melhor nessa parte do que outras. O Hideo foi o cara que foi escolhido pela classe C, enquanto na classe A escolheu o Yoshida. Os resultados foram 90 pontos para o Hideo contra 83 pontos do Yoshida, consolidando a segunda vitória da classe C. O terceiro evento, então, foi o teste de inglês, apresentado pela classe A. Então, o vencedor teria determinado pela pontuação geral mais alta de 8 alunos de cada classe. Os comandantes poderiam ser responsáveis, inclusive, por responder uma das perguntas em nome de um aluno. Como os alunos talentosos da academia estavam limitados na classe C, o Ayano Koji enfrentou o dilema de distribuir os alunos certos, não necessariamente os mais inteligentes, e ao mesmo tempo em que ele retinha alguns outros para eventos futuros. Ele queria pensar estrategicamente em conseguir os mais fortes serem levados para o final e garantir uma vitória, já que ele estava com a vantagem de 2-0 por enquanto. Os resultados, então, foram 651 pontos para a classe A, enquanto a classe C marcou 443 pontos. Arisu comentou que a média deles foi de aproximadamente 81% e que se eles tivessem combinado com os alunos mais talentosos da classe D, eles poderiam muito bem ter vencido esse evento também. O Ayano Koji ficou impressionado com a forma que a Arisu fez de salvar todos os seus alunos mais fortes sem vacilar com a possibilidade de perder por 3-0. O quarto evento, então, foi o teste de matemática, também exigindo 7 alunos agora por 50 minutos, os mesmos procedimentos que iam rolar no exame de inglês. A Arisu comenta que a escolha anterior do Ayano Koji pode ser vantajosa, embora ela também se pergunte se ele pretendia salvar todas as suas cartas mais bravas aí para o final, para o teste de literatura moderna que ela também tinha escolhido. Arisu compartilhou a sua pesquisa que os meninos tendem a sair melhor em matemática do que as meninas, o que da mesma forma chamava ela, né? Achava extremamente fascinante isso acontecer. A classe C então marcou 631 pontos coletivamente, uma média de cerca de 90% dos alunos. Só que a classe A foi melhor ainda, cara. Marcou impressionantes 651 pontos no total, empatando assim a pontuação das classes, 2-2. O quinto evento também seria de perguntas e exigiria 2 alunos dessa vez, na qual a pergunta iam ser 10 perguntas basicamente, eram dadas subsequentemente e estavam se tornando progressivamente mais difíceis a cada pergunta, né? Chegar na 10ª era mais top. Ambas deram respostas certas de 7.619 pontos. O Enji perguntou se a resposta foi 7.619, com Arisu elogiando por acertar. No final, a classe A acabou marcando 8 de 10, enquanto a classe C, 7. Arisu respondeu que não era errado se beneficiar usando tal estratégia. No entanto,
ela não era uma pessoa ingênua o suficiente para deixar as coisas passarem despercebidas. 2 derrotas e 3 vitórias para a classe A. A classe A estava na frente. A Arisu já estava bolada, estava meio triste porque a prova estava acabando e ela queria muito duelar contra a Ayano Koji. E aí tivemos o 6º evento, sendo o tiro com arco. Akito, que foi escolhido para conseguir vencer a partida depois de exibir uma quantidade árdua de esforços. Isso empatou as classes de novo, 3-3, cara. Ou seja, o negócio estava sinistro, estava pegadaço. E a última partida selecionada para conferir tudo foi a melhor de todas, o xadrez. Cada pessoa tinha 1 hora e se acabasse de contar esse tempo, era perda. Os comandantes poderiam até intervir e orientar participantes por até 30 minutos desse jogo, com algumas regras padrões a serem aplicadas. Arisu compartilhou com ela que não poderia estar mais feliz com as circunstâncias que eles estavam, agora que essas apostas estavam sendo altas. Ela estava extremamente feliz que o xadrez era o fator decisivo, já que era o evento específico que tinha uma longa história para os dois. A Ayano Koji nunca perdeu no xadrez, né? Lá na Sala Branca ele dava aula para os profissionais. E a nossa querida Arisu viu ele fazendo isso e prometeu que ia vencer ele, inclusive no xadrez, cara. Ayano Koji, então, prevê que todos intervenham ao tempo bem no auge da partida. A Ayano Koji escolheu a Horikita para poder jogar o xadrez, até porque ele treinou com ela durante algum tempo antes de chegar esse dia aí, né? Enquanto a Arisu escolheu o Hashimoto. A Horikita recebeu as vantagens do primeiro movimento, o que foi bom. E apesar de tentar fazer com que ele jogasse defensivamente, ele continuou jogando numa jogada mais ofensiva atrás da outra, contrariando todas as estratégias padronizadas que a Horikita e o próprio Ayano Koji tinham feito. Ele advertiu como aprendeu muito com o Arisu e que não permitia que ela limitasse desde o início. Dito isso, o Ayano Koji estava lentamente sendo empurrado para o canto e teve que levar mais tempo planejando os seus próprios movimentos, porque assim, não dava para ele simplesmente ser engolido dentro do jogo e deixar as coisas acontecerem facilmente. Só que voltando para a sala dos comandantes, a Arisu comentou como, embora ele gostasse de ver como isso acontecia, ele não podia permitir que isso continuasse do jeito que estava, sendo impressado. A Horikita não estava aguentando. E depois de ver um ataque verbal do Hashimoto sendo ineficaz, ela pergunta se o Ayano Koji deseja intervir também. No entanto, ele estava curioso para ver o que a Horikita faria contra a Arisu. Com isso, a Arisu enviou suas ordens para o Hashimoto, e basicamente ele iria mexer as peças para ela. Sempre que ela fez o seu movimento, ela levava menos de 5 segundos para a Arisu escolher o contra-ataque certo. Então, basicamente, ela é gênio, mano, é gênio! Não tinha como, ela estava avançando de uma forma tão absurda que o desespero começou a tomar conta da Horikita. Vendo como ela estava completamente perdida, o Ayano Koji sinalizou que ele estava pronto para assumir o comando. Agora a parada ficou séria, mano. A Arisu, observando alegremente a sua verdadeira partida, que podia finalmente começar, que estava apenas jogando os dois. Cada um dos seus movimentos levava entre 10 a 20 segundos para ser formulado, enquanto também direcionava todos os seus pedidos para os proxies. Os dois proxies ficaram impressionados com a diferença das partidas que eles estavam tendo ali e sentiram profundamente a justa posição entre a partida amadora e uma partida profissional. Porque, convenhamos, Arisu versus Ayano Koji é o bagulho mais profissional possível, cara. A Ayano Koji engasgou com todas as profundidades dos movimentos do Arisu e foi forçado a respeitar suas habilidades. Ele podia até imaginar ela alcançando o topo do xadrez globalmente em alguns anos, mas o cara era bravo, né? Ele relembrou de todos os instrutores profissionais que ele, inclusive, derrotou na Sala Branca, e como a pessoa que estava jogando à sua frente, né, a Arisu, era, mano, muitas léguas à frente desses caras. Eram literalmente muito melhor do que eles. E apesar de tentar aumentar a vantagem dada a ele, foram necessárias todas as suas habilidades para impedi-la de se aproximar. Ela estava tentando o máximo possível capitalizar uma vitória se ele tivesse feito um único movimento menos que perfeito. Então, cara, ele fez todos os movimentos perfeitos no tabuleiro. Sentindo todas as suas preocupações, Arisu comentou que o Ayano Koji nunca cometeria um erro descuidado. Ele pergunta se ela poderia desistir, então ela rejeita a sua proposta porque o desejo era de derrotar ele com a sua verdadeira força. A mão da Arisu misteriosamente para, fazendo com que o Hashimoto se preocupe. Alguns minutos depois, ela fez um movimento muito poderoso. E apesar de não cometer nenhum erro dessa vez, foi a mão do Ayano Koji que parou. Ele ficou no desespero. 2 minutos e contando foram passados. Ele estava num campo equilibrado, como o próprio passo sendo a vida ou a morte. Arisu comentou que algo desse nível não era suficiente para parar alguém do calibre dele e pede que ele mostrasse tudo que ele tinha. Mano, nosso Ayano Koji é brabo. Em vez de vencer, a Arisu estava focada em extrair todo o potencial da Ayano Koji e ela não se importava com quem seria o vencedor desse exame, desde que pudesse se divertir. Decidido então recompensar e devolver todos os seus desejos, o Ayano Koji
terminou de planejar com antecedência os envios dos seus próximos pedidos com apenas 2 minutos restantes. Os movimentos do Arisu começaram a demorar progressivamente um pouquinho mais, para serem feitos, enquanto o do Ayano Koji estava respondendo dentro de 2 segundos no máximo, parceiro. Ele previa tudo, tipo 5, 6 rodadas na frente dela. Como o próximo movimento seria basicamente um checkmate ao seu favor. Arisu elogiava todas as suas habilidades enquanto ele voltava a pensar sempre. Com apenas 40 segundos restantes, a ansiosa Hashimoto finalmente recebeu suas ordens. Ela lamentava com a pena da partida ter terminado tão cedo, e com a sua voz tão calma como sempre, ao testemunhar o movimento, Ayano Koji realmente sentiu arrepios na espinha. De alguma forma, ela foi capaz de ressuscitar o seu lado e virou tudo contra o nosso prota, cara. Foi quando ele percebeu que ele foi atraído o tempo todo para uma armadilha. Mesmo que a Horikita podia sentir o desespero envolvendo o seu lado, quando a perspectiva de perder se tornou aparente, ela implorou a ele que não queria perder e nem admitir a derrota, mas também para fazer algo para ele vencer da Arisu, porque ela mesma estava completamente superada nesse momento. Ayano Koji fechou os olhos, reconhecendo o apelo emocional incomum da colega de classe, da Horikita, e com apenas uma dúzia de segundos, 12 segundos restantes, Ayano Koji enviou uma última aposta na vitória. Avaliando todo o seu movimento, Arisu o elogiou pela terceira vez, compartilhando como ela nunca se deparou com um oponente tão poderoso como ele. No entanto, embora o seu movimento fosse perfeito, seria um sonho para uma pessoa comum. Ainda estavam dentro de todos os cálculos dela. Então as peças se moveram sem mais delongas, até que finalmente Arisu deu o checkmate nele, através do sacrifício da rainha. Apesar de tentar usar o mesmo movimento, ela estava alguns passos à frente da Horikita, do Ayano Koji, e olhou para cima para ver que ele basicamente estava derrotado nesse momento. Apesar de confiar tudo, ele não tinha jeito, ele perdeu. Ayano Koji foi derrotado e viu que Arisu era um oponente formidável. Mas no final das contas, ele foi sair e a Arisu foi perguntar pra ele o que aconteceu e tal, e o Ayano Koji respondeu que ela ganhou, devia estar feliz por isso. Mas a Arisu pediu desculpas solenemente, dizendo que ela imaginava algo bobo, em que secretamente ela esperava perder pra ele nesse momento. O Ayano Koji então percebeu que ela tinha uma impressão maior dele do que a realidade. Ele não era tão brabão assim. Tsukihiro intervém por trás e diz que o Ayano Koji era um homem cruel. Por que ele era cruel? Porque foi revelado que ele ainda deveria ter sido o legítimo vencedor daquela partida. Que basicamente alguns movimentos diferentes, um movimento especificamente poderia ter mudado o jogo inteiro e ele preferiu fazer um jogo diferente. Então a Arisu ganhou porque o Ayano Koji quis que ela ganhasse. Olha que reviravolta, que embate incrível de inteligência, meu parceiro. Não teve como. O cara é aquilo, é derrotado, mas com ar de campeão, com ar de vitória. E convenhamos, galera, o melhor do mundo. Os dois mais inteligentes daquele colégio se enfrentando um contra o outro. Pô, isso vale demais a tua inscrição, né não? Por isso que eu falo, mano, manda a bala nessa inscrição aí, principalmente se você quiser saber mais sobre Classroom, sobre Yokoso, Tá chegando nova temporada aí, a gente tá doido pra trazer pra vocês muito mais conteúdo, trazendo várias informações completíssimas pra vocês aqui. Então, não esquece, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada. Obrigado demais, galera! Beijo no coração, um abraço e até a próxima. Valeu!